E no caso, desse caso aqui, essa hidrolipo que é vendida, gente, eu fui ver, tem campanha. Eu acho que também tem coisas que eu acho que todo mundo tem que entender as responsabilidades. Por exemplo, e entender, uma das coisas que o advogado de defesa do médico, qual que é o nome dele? O médico é o Josias Caetano dos Santos. Isso, o médico Josias Caetano dos Santos tem um advogado que deu uma entrevista, inclusive, para a SBT, que eu vi, que ele diz assim, todas as pacientes assinam termo de consentimento que supõe morte. Só que, para um pouco, ninguém está te dando a autorização nem para você me matar e nem para você me lesionar. O que está tendo ali é que você tem a ciência de que um procedimento médico tem riscos. Ok, mas nos lugares corretos. Cabe à clínica não fazer procedimento que é cirúrgico, porque ela não tem UTI, ela não tem equipamento de monitoramento de sinais vitais, ela não tem equipe... Porque isso é uma coisa que é muito importante. Equipe de reanimação. Equipe de reanimação e equipe do seguinte, você pode estar fazendo uma cirurgia num hospital e no caso dela parece que é uma embolia pulmonar. O hospital tem um corpo de médicos ali que ele chama aquele especialista para entrar naquele momento. No momento certo. A Paloma não teria morrido, provavelmente não teria morrido, se ela tivesse feito essa cirurgia num hospital, que é onde ela deveria ter feito. Ela não foi orientada corretamente, existe um engano, porque é o seguinte... Quando você cria hidrolipo e diz que é menos evasiva, que tem gente que parece que está valendo, tem gente que fica indo uma semana na clínica, porque você faz uma parte aqui agora, outra parte aqui agora, parece que ele desenha, faz 4 quadrantes, alguma coisa assim. Isso não existe. É a base de água. Isso estava ouvindo o presidente da sociedade, acho que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dizendo que isso é como se fosse a chamada de lipo úmida, que é feita com soro. Não existe hidrolipo. Existe lipoaspiração. A forma como você vai fazer a lipoaspiração, a técnica que você vai usar, por soro, mas é uma cirurgia plástica. É invasivo. É uma cirurgia. É invasivo. Uma cirurgia pede hospital. Você usou uma anestesia dessa monta, você precisa de um centro cirúrgico habilitado com todos esses equipamentos de monitoramento e de uma eventual intercorrência cardiorrespiratória. Isso é básico, não precisa nem dizer mais nada. Você precisa de uma UTI. Sabe por que você precisa de um hospital? Exatamente. Porque você precisa da UTI. Que é a unidade de terapia intensiva. Ali você tem os médicos prontos para te salvar. Você tem equipamentos para te salvar. Você tem uma equipe treinada para esse tipo de urgência, de emergência, não é? Então, aí você vê que as pessoas aí correm para chamar o SAMU. Não. É lógico. E a médica do SAMU chega a reanimar ela. Ela chega a ser reanimada. Porque essa é outra técnica que qualquer médico deveria ter essa habilidade da reanimação. Mas você tem os médicos especialistas como o SAMU tem. Claro. Mas só para a gente fechar isso aqui, o que eu digo é o seguinte, existe ali uma clínica que fala que pode fazer, ou seja, um médico que faz uma cirurgia onde não pode fazer, se bobear, campanhas pelas mídias sociais de um procedimento estético, evasivo, que, na minha opinião, as mídias sociais precisavam ter uma forma de travar esse tipo de coisa, de não permitir que esse tipo de anúncio seja feito, principalmente esses miraculosos. Isso eu digo mídias sociais, mas eu falo para os portais, para as revistas, para os jornais, para a televisão, para o rádio. Não se deve permitir campanhas de marketing em cima de cirurgia, principalmente eletiva, né? Olha. Que onde você vai. Então, assim, você tem aqui um caminhão de coisas erradas para dizer que, no final, ela assinou um consentimento de que praticamente assim, olha, me mata aí. Não, é isso. Que ela assinou... Se eu morrer, tá tudo bem, porque eu estou sabendo e estou consentindo. Agora, uma coisa assim, você vai a um hospital. Por exemplo, quando eu fiz lá, eu assinei esse termo, eu li 2, 3 vezes e eu entendi. Eu estava num ótimo hospital, com uma ótima equipe médica, com uma ótima, não sei o que lá. Riscos existem e é uma cirurgia que eu decidi fazer. Não era uma cirurgia que eu precisava fazer. Então, ali dentro de todos os riscos minimizados,
existe o risco da morte, faz parte. Inclusive, todo dia que você acorda, você está em risco inclusive de, o risco de vida. da própria sepsia, né? De tudo. Você pode ter uma série de coisas. Por exemplo, eles te perguntam, anestesista, você bebeu ontem? Você usou droga? Não é que ele está querendo saber se eu sou um bêbado ou se eu sou um drogado. Porque se eu fiz, eu não posso tomar anestesia. Sim. E tem pessoas que vão e mentem. E por isso que tem choque anafilático na hora da anestesia. Exatamente. Agora, o cara tem que fazer o que então? Então, um exame de sangue antes para ver se a pessoa tem álcool e drogas no sangue? Não sei, pode chegar num ponto que a gente vai chegar nesse nível futuramente. Sabe, sal de pinguim para ter certeza que a pessoa não está nem drogada e nem bêbada. Porque cabe também ao paciente a sua parte de responsabilidade. Mas no caso da Paloma, o que temos aqui claramente é uma inversão de tudo. Quando se coloca que ela assinou um termo de responsabilidade. Não, responsabilidade. Consentimento. A responsabilidade é de quem disse para ela que ela pode operar ali. Consentimento. Cabe a ela, de repente, a todos nós, eu acho que um programa como esse pode fazer com que pessoas que já estavam programadas para fazer esse tipo de coisa parem agora, imediatamente, já, e falem, não, espera um pouquinho. Eu não posso fazer essa hidrolipo. Não se faz hidrolipo. E denuncie na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esta clínica aqui está falando que pode. Tem que ser denunciado. Esses lugares têm que ser fechados. Esses médicos têm que ser penalizados. A contraparte, né, o advogado do médico diz do termo de consentimento, o advogado da Paloma, da família da Paloma, não é mesmo? Por sua vez, alega que já havia denúncias. Né? Não, acho que não é o médico dela, é o médico das outras. O advogado das outras. Das outras, não da Paloma. Sim. Dizia que já havia. Das outras vítimas. Exatamente. Já havia inquéritos, né? E representação. Queixas contra esse médico e que ele coloca assim, não sou eu que estou colocando, que o Conselho Regional de Medicina arquivava essas denúncias. Pois é, então, isso aí a gente vai falar em corporativismo. Sim. E uma das áreas mais corporativistas, isso, desculpe, mas é real, uma das áreas mais corporativistas que existe no Brasil é a dos médicos. Onde existe uma defesa como se aquele médico que foi ruim for condenado, todos os outros estarão com problema. Espera um pouco. Eu não quero, na minha associação, gente de um nível menor que o meu. Então, existe uma questão que eu acho que o próprio CRMA vai ter que responder, é como que você tem um médico que tem 22 processos de ações muito periclitantes, muito sérias, com vasta documentação, com inquérito, que eu entendi, tem até a polícia está envolvida e tudo, e não para e paralisa esse CRM. São 22 denúncias seríssimas. E quantas outras que as pessoas não fazem? Quem pode ter morrido que a gente não sabe? O corporativismo está em todas as áreas, então, mas o médico tem bastante. O corporativismo também tem que ser visto de ambos os lados, né, Beto? Assim como os excelentes profissionais devem também, então, ser corporativos no sentido de não permitir esse tipo de nivelamento por baixo. É isso que eu falei. Eu não quero fazer parte de uma associação que eu vou ter que defender qualquer pessoa no custo que custar, porque ele tem a mesma função que a minha. O mesmo Desculpa, CRM ou ele que sobe meu a nível. mesma função e está fazendo coisas como, por exemplo, as cirurgias X-tudo. Que a gente vai falar delas também, que são impressionantes. Por aí. Porque aí eu acho que tem um pouco de tudo. Tem o médico e tem o paciente, que aí eu acho que deve ser uma loucura as dois ali. Mas no caso aqui desse caso da Paloma, o que eu acho que é importantíssimo a gente pontuar não existe hidrolipo, existe lipoaspiração. Saber se o seu médico tem algum problema de CRM, denúncia, isso, aquilo, a gente tem que, principalmente quando são cirurgias. Gente, de novo, se uma lipoaspiração custa R$30 mil, não dá para você fazer por 10. Não dá. Mas eu não tenho dinheiro, então não faz. Você sabe que esse tipo de... A gente está falando de lipo aqui, né? E a gente pegando assim... eu me lembro que
na década de 90, nesse tempo aí que essas coisas, que a cirurgia plástica ficou mais popular, um dos motivos da popularização da cirurgia plástica era o parcelamento. Ah, né? sim, até hoje virou. Até hoje tem. Que era assim... Tinha consórcio. Consórcio, exatamente. Tinham o que eu ia clínicas falar. que faziam tipo consórcio. Você começava a pagar... Olha que ponto. Eu não Começa vi, a pagar hoje para daqui 3 anos Eu não vi fazer. mais isso, Ah, deve porque ter. também eu me desliguei um pouco disso daí, não acompanhei mais, porque não tive casos disso e nem encontrei isso na minha frente. Mas, nos anos 90, naquele tempo ali, a pessoa... Eu vi isso muito, tá? A pessoa começava a pagar uma plástica Consórcio. que ela nem sabia qual ia ser. Não, eu estou Aí é pagando. pior Não, ainda. isso é uma loucura. Eu vi isso. Tá fazendo uma Você linha de começava a crédito. pagar uma linha de crédito. Então, assim, eu vou pagar 10 conto. E aí, quando tiver pago, eu tenho um prazo para decidir como eu vou usar os 10 contos. Se é numa rinoplastia, se é numa blefaroplastia, se é num pescoço, se é num peito. Como assim? Como assim? Ou seja, você já pressupõe que alguma coisa você vai mexer. Com certeza. Você pressupõe que alguma coisa você vai mexer. Que mesmo que você não queira, mesmo que você não precise, o fato de fazer uma plástica, e isso estava muito atrelado, bom, primeiro à popularização, porque ainda eram procedimentos caros, e estava muito atrelado, Beto, que é pior, com uma questão de status. Ter uma plástica... É verdade, lá na década de 90. Na década de 90 era exatamente. Então, assim, o que nos anos 80 era efetivamente algo rico, e é óbvio que as intervenções eram muito mais radicais, como eu falei, pelo próprio desenvolvimento das técnicas, eram cirurgias realmente muito fortes, liftings, puxados, tudo mais. Nos anos 90, elas passam a ter acessibilidade a todos, e aí você populariza, era uma forma de popularizar algo que era visto como status. Então, era interessante você falar que você aumentou ou reduziu suas mamas, que você fez o nariz, que você fez um lifting, ou enfim. E tá tudo bem, cara. Se você quer fazer, isso vai melhorar a sua vida. Claro. Faça, mas faça direito. Mas o que eu quero te dizer é assim, como o foco é assim, como foi sendo enquadrado, como a coisa foi sendo posta, como uma demanda de status. De lá para cá, com a internet, com as redes sociais e com essa mentalidade que se criou, isso só foi aumentando. Aí, nos anos 2000, nos anos 2010, teve um outro fenômeno que era eu não sei, acho que isso acabou, nunca mais eu vi, dos sites de compra em grupo. Do que é isso? Lembra? Groupon, Peixe Urbano. Ah, tá, descontos, eu sei o que é. Tá, mas não sei se tem isso. Hein? Então, eu não sei, eu acho que não tem mais Mas isso tem plástica também? Tinha muita intervenção, tá? Estética. Com desconto. Com desconto. Então, isso que eu digo é... Eu sei porque eu trabalhei numa clínica que tinha pessoas que faziam isso e caíram na besteira de anunciar uma intervenção que se fazia. Não era algo invasivo, mas se colocava uma agulha no rosto do paciente, e isso foi anunciado num desses sites de compra. Aquele sujouro. Carbox, eles faziam algumas técnicas de enfiar a agulha, injetar gás carbônico e depois deixar a recuperação na região dos olhos, tudo mais. É uma técnica aí que foi muito comum há uns anos atrás. Eu parei de ver que eu me lembro quando a gente falou do fenol aqui. Mas isso eram coisas que eram anunciadas em sites de compra coletiva.
Ou seja, o procedimento custava 50, você anunciava por 20 e vendia uma hora Então, atrás da outra. Aí que eu digo da responsabilidade, que a responsabilidade também está nas mídias que permitem esse tipo de anúncio. Porque a pessoa é impactada naquele anúncio. E ela pode ser enganada que pode ser feito. Então, o que eu digo é o seguinte, no caso da Paloma, quando ela sai lá da casa dela, que ela vai pela primeira vez na clínica, e ela chega fisicamente na clínica pela primeira vez, ela vai sair de lá praticamente morta, porque ela vai morrer no hospital. E o marido dela estava com ela. E falaram para ele que ia ser uma coisa super simples. Não é simples. Eu não sei o quantas outras pessoas podem ter saído daquela clínica, ido até o hospital e ter sido salvas e resolveu... Ou nem ter ido para o hospital. Ou às vezes pessoas nem passaram por isso. Acontece que se você ter um caso... Já basta. Já basta. Você não pode correr esse risco. Ainda mais que é um risco não calculado. Exatamente. Que não faz parte. Você é um risco que não faz parte. Você não vai conseguir abarcar. Se você teve um só caso que você não conseguiu abarcar, ele pode se repetir. Ué, é o menino do Porsche. Pode beber e dirigir? Não. Ele bebeu aquele dia e dirigiu, matou um cara. Está preso. Então pode? Não pode. Então por que não pode? Por causa de casos como esses. Ah, mas eu sempre bebi e dirigi. Ok, mas poderia ter dado problema? Poderia. Não deu, mas poderia? Poderia. Então, qual é a melhor... Você topou o risco. Qual é a melhor... Qual é a melhor O risco regra? é do médico. É não ter... O médico que aceita fazer uma cirurgia plástica desse porte numa clínica, sem UTI, sem centro médico, sem monitoramento, sem poder ter... Porque embolia pulmonar é uma das coisas mais... Pra você ter uma ideia, eu me lembro que na lipo, eu dormi com um negócio na perna, que ficava fazendo assim na perna a noite inteira, que é exatamente para não dar embolia pulmonar. Então, assim... porque você sabe que a panturrilha é o segundo coração. Né? Então, eu dormi com aquele negócio, isso ficava fazendo isso daqui, ó, a noite inteira. Isso é um aviso para quem está em casa, como é importante... como é importante fazer atividades físicas na panturrilha, que a nossa panturrilha é o nosso segundo coração. Ela tem uma função muscular de impulsionar o movimento da parte que mais sofre gravidade. Sim. Então, nesse caso, quando o médico... E, além de tudo, o médico fez a mesma coisa que a... esteticista fez com o rapaz do pilim de fenol. Ó. Foi embora. Não, o mais interessante o cara nem acompanhou a Paloma, porque é o seguinte, que ele vai para a cirurgia, ela vai para a cirurgia, chega na cirurgia, não dá certo, engambela um pouco o marido dela ali, que descobre que está chegando uma ambulância, que ele vê que estão indo para o quarto da mulher dele, que falaram que está dormindo, que ele não poderia entrar. Então, eles já sabiam o que estava acontecendo. Quando ele vê tudo que vai, o marido vai junto com a mulher dele, com a Paloma, para o hospital, chega lá, ela foi reanimada, chega no hospital, ela morre, provavelmente de embolia pulmonar, ainda deve sair o laudo necroscópico dela. O médico correu. Como a moça, a Natália Becker, correu. Não foi com a... Porque ela também começou a passar mal, mas entrou no carro dela e foi dirigindo. Eu sempre acho estranho. Mas assim, ok, é a versão dela. Tudo bem. No caso, é o não ir também. Eu sempre digo que o pós fala muito mais do que, muitas vezes, do que o ato em si. O médico não ir, a sensação que eu tenho, eu posso estar errado, eu estou elucubrando, é que ele fugiu. Fugiu de uma responsabilidade que ele sabe que tem. Porque se ele, como médico, chegar no hospital e falarem, mas como que você estava operando essa mulher, fazendo lipoaspiração numa clínica sem UTI? Exatamente. Os outros médicos sabem, como ele deve saber também, que está errado. Então, é uma fuga. Parece que ele fugiu até agora. Não sei se ele está... Pois é, né? Assim, não sei se ele já foi encontrado, não achei mais notícia. Eu acho que eu não sei se tem nem medida de prisão contra ele. Esse caso é um caso que não está sendo tão uma cobertura tão grande. Uma pena, porque acho que esse é um caso que muita gente corre um risco todo dia e toda hora. E aí ela vai embora, ela morre. A clínica daí foi fechada.
Aí foi pichada, colocaram lá em justiça, a Paloma morreu, o médico fugiu. E agora teve esse advogado dele que eu vi na entrevista no SBT, que ele disse que todas as pacientes, aquelas 22, inclusive a Paloma, teriam assinado o termo de ciência de risco. Mas não é isso, ciência gente. de risco isso não é... Não, isso é uma distorção, desculpa. Isso é uma distorção do que é um termo de consentimento. Isso é uma distorção. O termo de consentimento ele tem que estar consoante à infraestrutura que a clínica está oferecendo. Aí sim. Agora, quando a clínica não tem essa infraestrutura, o termo de consentimento ele é vazio.